Olá, nós estamos de volta. Você está no programa Alma Querida. E eu queria pedir uma coisa para vocês. Ajuda. Estou pedindo ajuda. Estou pedindo ajuda. Não é para mim. É para as casas André Luiz. Há algum tempo aconteceu uma chuvarada em Guarulhos. E estava tão gostoso no começo, segundo eu fui informado, né? Aquela chuvazinha gostosa. De repente, treque, né? Começou a fazer um barulhinho como de pedrinhas caindo no telhado. E chuva de granizo. Daqui a pouco as pedrinhas viraram feijões, os feijões viraram cerejas, as cerejas viraram ameixas, mas com peso de bolinha de gude. A bolinha de gude virou bolinha de tênis. Daqui a pouco estava caindo como se fossem pequenos tijolinhos de gelo em Guarulhos. Hoje eu ainda estava saindo lá das casas, que fui fazer um programa de rádio, um outro programa, fui gravar, e alguém que estava chegando me disse, o senhor está vendo a peneira? Eu falei, que peneira? Onde tem peneira? Aí me mostrou o telhado do estacionamento, todo furado, porque as pedras de gelo que caíam rompiam as telhas de amianto. Destruíram os para-brisas, os vidros dos automóveis que estavam nos estacionamentos. No outro dia, o Carrefour, que fica perto das casas André Luiz, fechou as portas para fazer manutenção. Porque o Carrefour tem muito dinheiro, logo estava com as portas abertas. As casas André Luiz tiveram que tirar correndo os assistidos de lá para colocar em outro lugar. E depois voltaram para lá à medida que foi fazendo a manutenção. Mas ainda há muitas peneiras lá, muitos telhados para serem feitos. E não está sendo fácil em Guarulhos, porque as telhas subiram de preço, todo o material de construção subiu de preço. Até o Centro de Convenções Adamastor ficou comprometido e chegou a suspender eventos. Eu ia fazer um evento lá, teve suspenso por causa da chuva. A Prefeitura de Guarulhos contratou caminhões para tirar o gelo da rua, apesar de ter o lado gostoso, lúdico, que tinha uma meninada fazendo boneco de gelo na rua como se estivessem numa região ártica. Então nós estamos precisando da sua ajuda para fazer uma manutenção das casas André Luiz. Você pode entrar em contato pelo telefone 0800 11 90 12, 0800 11 90 12, ou se não, você entra no site www.casasandreluiz.org.br. Ou se não, você pode mandar um e-mail. O e-mail é marketing@casasandreluiz.org.br ou fazer um depósito em dinheiro. O banco é Banco Bradesco, a agência é 3397, dígito 9, e a conta corrente é 170 20, dígito 8. Outro aviso que eu quero dar é que as pessoas têm me perguntado, o senhor continua trabalhando ou o senhor parou? Por causa da história de que na fábrica do amanhã, onde nós trabalhamos, onde tínhamos a nossa clínica, o imóvel foi vendido para as casas André Luiz. Exatamente porque lá se pretende, nós queremos fazer lá, um ambulatório para atendimento de crianças com os mesmos problemas que se atende lá em Guarulhos, mas atender em São Paulo, perto do metrô, para ajudar as mães que vêm de tão longe com essas crianças. Ou seja, diminuir um pouco o desgaste, o estresse dessa assistência para ser feita em São Paulo. Então, nós temos que fazer esse ambulatório. E eu tenho que sair da fábrica do amanhã. Eu vou provavelmente para o centro de São Paulo, mas por enquanto ainda estou na Rua Duarte de Azevedo, 686. O meu telefone é 9941-2306. 9941-2306, para você marcar suas consultas, que muita gente diz assim, queria uma consulta para o senhor, mas ouvi que o senhor parou, que o senhor está indo embora. Não estou, ainda estou lá. Quando eu mudar-me, todos vão ficar sabendo. Vamos voltar aos nossos e-mails? A pessoa que escreve agora diz, olá, doutor Adão, tem algo em mim que me incomoda. Sei que errei, mas quero me redimir perante Deus. Moro no quintal da minha sogra. Não nos damos bem e ela tinha cachorros e eu não gostava deles, porque ela não cuidava direito e minha casa vivia fedendo a fezes de cachorro.
Então eu dei chumbinho para os cachorros. Mas hoje, estudando a doutrina espírita, sei que errei. O que faço nessa situação? Quero me redimir perante Deus, mas não sei como agir. Me dê uma luz, por favor. É um e-mail de Paracambi, no Rio de Janeiro. Minha querida amiga, veja, você casou-se e foi morar no quintal da sua sogra, e você não gostava da sua sogra. Mas gostava do filho dela, não é? E o filho dela é o que eu chamo de elemento ponte. Porque muito provavelmente o seu resgate é muito maior com a sua sogra do que com o seu marido. E sem o seu marido, você não enfrentaria esse resgate, esse desafio de ter que conviver com a sua sogra. E a sua sogra faz parte daquele nível de relacionamento que nós falamos, que é bastante estressante, mas não tanto. Porque o estressante mesmo é você se relacionar com você. Aonde quer que você vá, você tem que se levar. Então fica difícil. E muitas pessoas têm tanta dificuldade que enlouquece de tanta repressão, de tanto joguinho que faz consigo mesma. O outro nível mais estressante que vem logo depois é o relacionamento com o marido e o relacionamento com a mulher. É o relacionamento conjugal. Todos os dias você tem que estar no mesmo quarto, na mesma casa, tem que se falar. O outro nível é o relacionamento familiar. O outro nível é o relacionamento profissional. E assim vai ampliando até o seu relacionamento com qualquer ser humano do planeta. Acontece que cada vez que você se encontra com alguém nesta vida, você tem o desafio de fazer um relacionamento adequado. E nesse desafio desse relacionamento, você é instada a empregar tudo aquilo que faz parte da lei de Deus que está na sua consciência. É agir com benevolência, com decedência, com misericórdia, perdoar 70 vezes 7, andar uma segunda milha, oferecer o outro lado da face, etc, 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 tal. Reconciliar-se com os adversários, a própria encarnação já é essa oportunidade. Acontece que alguns adversários, nós vamos ter uma dificuldade muito grande de ficarmos com eles. Aí o que vai acontecer? Eles vão ficar numa situação de um relacionamento mais próximo, que você não pode jogar fora, como aquele que é lá do escritório, que a pessoa te chateia, mas você fica numa sala, a pessoa fica noutra sala, você chega de manhã, à tarde vai embora e acaba. Então você suporta. De repente, o que é que acontece? Você tem um problema com alguém da família, fica mais difícil. Se é com seu marido ou com a sua mulher, fica mais difícil ainda. E depois você fica num conflito interno. Aquilo que ninguém sabe, mas você sabe. E como diz Paulo, nós somos cercados por nuvens de testemunhas. Como os Espíritos disseram a Kardec, nós somos influenciados muito mais do que pensamos. E aí nós ficamos com a dificuldade de levarmos adiante o nosso propósito de regeneração e de mudança. Aí nós precisamos fazer o quê? Termos o Evangelho na cabeça. E o Evangelho diz o seguinte: se você vai fazer a sua oferta no altar e se lembra de que alguém tem alguma coisa contra você, reconcilia-te antes. No caso é culpa. Você se sente culpada pelo que você fez com a sua sogra e pelo que você fez com os cachorros. Olha só que interessante. Porque a sua consciência está te acusando. Aí, qual é o seu desafio? É você ter um ato de humildade e fazer aquilo que Jesus disse. Se confessares os vossos pecados, eles vos serão perdoados. Essa é a reconciliação. Se você se lembra de que alguém tem alguma coisa contra você, reconcilia-te. Tem alguma coisa com você, é culpa. Para a culpa, você pede perdão a Deus. E há outra passagem que ele diz, se você se lembra de que você tem alguma coisa contra alguém, você também precisa se reconciliar. Aí é ressentimento. Quando é culpa, você pede perdão. Quando é ressentimento, você tem que dar perdão. E além de dar perdão, você pede perdão a Deus. Porque quando você deixa de perdoar alguém, você também infringe a lei. Aí você se sente culpada porque está infringindo a lei. Então você pede a Deus que te perdoe, porque você pediu perdão ao seu
companheiro de jornada, e você quer ficar bem com você. Porque quando nós fazemos alguma coisa que contraria a lei, é como se nós cortássemos a nossa ligação com Deus, a nossa ligação com o plano espiritual superior. E aí fica muito difícil para nós levarmos a vida. É muito melhor você aceitar uma coisa. Deus te ama e, portanto, Ele te protege. E, portanto, Ele te perdoa. Ele está sempre do seu lado. Nós é que nos afastamos dele, como Adão lá no paraíso. Adão, onde é que tu estás? Estou aqui, Senhor. Eu me vi nu e fugi da tua presença. Você já imaginou o que é você se sentir nua ou nu e foge da presença de Deus? Por quê? Porque nós somos cercados por nuvens de testemunhas e a nuvem de testemunhas viu você dando chumbinho para os cachorros. E agora fica fazendo o quê? Qualquer coisa que você vai fazer, tem alguém lá do outro lado com a cruzetinha manipulando e como se fazendo você se lembrar. Olha aquela imagem de você dando chumbinho para os cachorrinhos. Olha a imagem de você dando chumbinho para os cachorrinhos. Veja como você não presta. Veja como você é ruim. Aí você vai ficando angustiada. Então, põe nas mãos de Deus. Pequei, tudo bem. Não deixe ninguém ficar te cobrando mais. A sua consciência já vai fazer com que você faça alguma coisa para ressarcir-se desse débito. Muito provavelmente, numa próxima encarnação, você vai ser dona de pet shop, ou vai criar uma porção de cachorros, e acima de tudo, talvez você venha como irmã da sua sogra, ou como mãe da sua sogra, ou como filha da sua sogra. Porque, como diz Paulo de Tarso, não devemos nos equivocar, porque de Deus não se zomba. Aquilo que semearmos é o mesmo que nós vamos colher. Se semearmos na carne, ou seja, fazer a coisa do ponto de vista material, por interesses materiais, como você fez, havereis de colher corrupção. Corrupção é morte. Ou seja, você vai morrer, mas não é dessa morte que ele fala. Ele está falando da morte no plano espiritual. Você vai ter que voltar para cá para fazer o quê? A reparação daqueles erros que você cometeu. Aí, você fazendo isto, você vai se libertando, vai ficando bem. E o que mais você pode fazer em relação a isso? Reze por sua sogra. Faça para ela todos os dias uma vibração gostosa. Entendeu? E aí você vai estar caminhando no sentido dessa libertação. O próximo e-mail, o missivista diz assim: orem por mim. Meus amigos, preciso de ajuda. Estou em estado emocional abalado pelas dificuldades do meu casamento. Estou em separação e não tenho onde morar. Preciso de oração. Por favor, me ajude. É de Franca, São Paulo. Euripedina, minha filha, sempre que a gente se separa é realmente uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque nós dizemos que da mesma maneira que nós elaboramos luto de pessoas mortas, nós elaboramos luto de pessoas vivas. E muitas vezes, elaborar luto da pessoa viva é até mais difícil do que da pessoa morta. Porque a pessoa morta você sabe que já morreu. E quando alguém que nós amamos morre, ou quando alguém que nós odiamos morre também, nós também podemos ficar doentes, né? Por quê? Porque nós colocamos muita coisa nossa nos nossos semelhantes. E quando eles morrem, nós temos uma certa dificuldade, porque nós trazemos dentro de nós a necessidade de fazer voltar daquele que se foi as coisas nossas que nós colocamos lá. É interessante o que acontece, né? Nesse sentido. Quando Paulo diz assim: nós somos células do corpo do Cristo e membros uns dos outros. Você só imagine que muitas vezes, no caso de um falecimento, a pessoa que se vai, nós ficamos numa situação como se tivéssemos sido amputados de algum órgão. Né? Nós somos células do corpo do Cristo e órgãos uns dos outros. Então eu disse que às vezes do vivo é mais difícil, porque o morto você sabe, já foi, eu tenho que trazer de volta. Mas o vivo está aí. Você tem que elaborar luto de alguém que se foi e está ao seu lado todos os dias, está atravessando na rua, se não está do seu lado, você está ali, você está vendo. E se você tem um filho em comum,
Então aparece para visitar, ou senão é você que vai visitar. Então fica difícil essa elaboração. Daí o que você fez ter sido muito objetivo. Orem por mim. Estaremos orando por você. Porque você está sendo submetido a um desafio que mereceria muito mais considerações. Mas nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouco nós estaremos de volta.